Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. Maravilha estar com vocês. Eu peço a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho e você vai receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Meus amados, vamos a mais um vídeo e hoje vamos tratar de um assunto polêmico, tá? Um assunto polêmico vamos tratar hoje, que é muito importante também. É bom para tirar algumas dúvidas, eu creio. E também do engano que muitas religiões hoje evangélicas fazem, que até por não conhecerem ou por até mesmo pirraça, né? Ou por revolta, fazem isso. Mas vamos ver aqui. Vamos tratar de um assunto que há muitos anos tem se expandido no Brasil e no mundo, por volta dos séculos que se estendiam. E até no tempo do Brasil, que era ainda um Brasil dominado por impérios, né? Exatamente, no tempo que o Brasil era império. Essa é a verdade, dominado por imperadores. Então, mas antes de entrar nesse assunto, vamos aqui a esse relato que diz muito importante. Vê se você entende comigo aqui, ó. Pombagira. Pombagira. Talvez você até saiba o que é. Os crentes, os evangélicos, quando ouvem esse nome, eles se arrepiam. Eles logo dizem, é o diabo, é o demônio, é o Satanás, não é assim? Vamos lá, Pombagira, Tranca-Rua, Exu, Zé Pilintra, Tranca-Rua das Almas, Exu Caveira, Nego Gerson, e muitos outros, né? Maria Padilha, e tantos que tem, meu Deus. Eles não são demônios. Vamos entender isso. A verdade é que são muitos ídolos, né, da cultura africana. Eles causam uma certa influência maligna na mente da pessoa. Causar influência causa. Qualquer ídolo causa influência na vida da pessoa. Por quê? Porque você acredita. E tudo que você acredita se torna uma verdade para você. Seja lá o que for. Se eu acreditar nessa caneta que ela pode me curar, ela vai me curar porque eu creio nela. Então ela se tornou uma verdade para mim. É assim. Uma verdade para você é tudo aquilo que você acredita, seja lá em que for. As pessoas creem em tudo, isso é normal. É a liberdade do ser humano. Ela causa uma influência na mente da pessoa. Os evangélicos tiraram da religião umbandista, né? Como tem no Brasil e muitos lugares também, macumba, umbanda, candomblé, espiritismo, kardecista, cartomantes e muitos mais. Os ídolos deles, que lá estão muitos ídolos que eles têm, se tornaram entidades, né? Esses ídolos. E dizem que são demônios. Você pode ver isso. Na verdade, a maioria, não são todas, mas algumas igrejas evangélicas, elas ainda agem com essas práticas de exorcismo. Expulsando demônios, expulsando isso, invocam, né? Chamando-os de Pombagira, de Tranca-Rua, mas não tem na Bíblia. A Bíblia não fala que o nome do demônio, do diabo e do Satanás era Pombagira, era Tranca-Rua, Exu Miranda, Exu isso, não era nada disso, não. São coisas dos evangélicos, porque eles são ídolos que tem na macumba, não é umbanda. Eu quero até mandar um abraço aqui. Eu quero mandar um abraço para os meus irmãos umbandistas, do candomblé, da macumba, né, do espiritismo. Quero dizer que eu não estou aqui para criticar. Eu quero que você entenda, meu amado, você que está me assistindo, que é da religião umbandista, não é uma crítica. Aqui não é uma crítica que eu estou fazendo contra vocês. Aqui não é uma revolta, não é um debate, não. Aqui é uma revelação. Aqui é uma verdade, é uma explicação que eu estou dando. Eu quero dar aqui, através desse vídeo, uma explicação para muitos irmãos evangélicos que não entendem, que guiados pelos seus pastores, obedecem o que eles mandam. Porque crente vê diabo em tudo. Crente vê diabo no vizinho, no amigo, na pessoa que passa na rua, no carro que buzinou, no cachorro que latiu.
no gato no telhado, é o diabo, é o Satanás, está amarrado, está queimado. Queima Jesus, queima ele, derrama fogo. Fogo! Fogo no diabo, da cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é quem? Jesus de Nazaré. Ih, eu nunca vi falar que Jesus de Nazaré mandou fogo para ninguém. Eu não vejo na Bíblia. Jesus de Nazaré está morto. A ignorância dos evangélicos. Fogo no diabo, que fogo? Fogo no diabo, que fogo? Que diabo é esse que queima? Não tem. Não tem na Bíblia. Essa é a verdade. Então, não é uma crítica, é uma revelação, tá? Fiquem tranquilos, não precisam me criticar, porque eu estou aqui passando uma verdade para o povo sobre os ídolos da macumba, que não são demônios. E os ídolos da macumba, pombagira, tranca-rua, Exu, Zé Pilintra, todos esses ídolos não são demônios. São apenas ídolos. São entidades de pessoas que morreram e hoje estão aí, né? E as pessoas creem. E ninguém pode ser contra a crença de ninguém. Você crê no que você quiser, você é livre. Embora que as consequências dessa crença lhe traga males, mas você crê. Mas o Evangelho da Graça está aqui para libertar as pessoas disso. Essa é a verdade. Então, por favor, me entendam. Um abraço muito apertado. Vai aqui o meu abraço para todos vocês, meus irmãos umbandistas, tá? Tá bom? De todas as religiões. Vamos lá. E dizem que são demônios, os crentes. E fazem cultos de libertação, quebra de maldição, né? E ficam invocando esses ídolos como demônios. Porque eles dizem que a loucura, o adultério, né? A loucura, o adultério, a prostituição, os vícios, são do diabo. O irmão adulterou, é a pombagira. Ih, fulano está na prostituição, é a pombagira. Ih, fulano está bebendo, é o Zé Pilintra, é o Exu Malandro, é o Nego Gesso. Está bebendo, está fumando, está nas drogas, é o Nego Gesso, é isso, é aquilo. Aí tua vida não tem nada, tu está na desgraça, é o tranca-rua. Não é assim, meu amado? Não é assim que os evangélicos fazem? Quer dizer, erroneamente trazem essas mentiras para o povo. E o povo não entende e cai na lábia deles. Entendeu? Mas eles usam a palavra diabo como se fosse um bode expiatório. Você pecou, você errou, você fez uma coisa errada na tua vida, você bota a culpa em quem? Você procura um bode expiatório para colocar a culpa, que é o diabo. O fulano matou o fulano, de quem é a culpa? Do diabo. O irmão roubou o dinheiro do outro irmão, quem foi a culpa? O diabo. Era assim o povo de Israel na época de Moisés, na lei, que diz lá em Levíticos 16, que Arão, os sacerdotes, pegavam 2 bodes, um era para Deus e outro era para o povo. O bode que era para Deus, ele era sacrificado. Leia Levíticos 16, eu não vou ler aqui não, você já sabe da história. Que o bode era sacrificado, certo? O que era para Deus. O bode que era para o povo, ele não era sacrificado. O bode que era para o povo, ele recebia os demônios, né, os pecados do povo, né, que eles diziam lá. E então soltava aquele bode vivo no deserto para que morresse. Ali era o bode expiatório, um bode emissário. Aqui diz assim, ó, é Levíticos 16, viu? Diz assim, ó, o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Ó. E Arão fala chegar ao novilho, né? Porque aqui, ó, tem é muito grande a história. Ó. Vem aqui desde o início, né? Desde o início que ele vem falando sobre esses bodes, ó. Desde o início. Ó, que Arão vem preparando. Desde o início. Ele prepara aqui Arão, disse, pois, né, no versículo 2, ó, o Senhor a Moisés diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Aí vem dizendo aqui, ó,
Aqui no 5, aí da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado, um carneiro para o holocausto. Entendeu? E Arão lançará sorte, aqui no versículo 8 diz, ó. E também tomará ambos os 2 bodes, né? E os porá perante o Senhor à porta da tenda. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário, que levará o pecado do povo ao deserto. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode que cair sobre a sorte para ser bode emissário, ele será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário, que é um bode expiatório. Entendeu? E vai dizendo mais, ó, vai falando, ó, sobre o sacrifício dos novilhos. Depois degola o bode, ó, no versículo 15, ó, depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue no novilho, aspergirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Aqui no versículo 20 diz assim, ó, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, que é o bode expiatório, o bode emissário. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. E enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem, designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles até a terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido. Entendeu? Tá aí, ó. Era assim que se faziam o povo de Israel na época de Moisés, porque era da lei. Certo? Era um bode expiatório, como você viu em Levítico 16. Esse bode emissário. Assim são os evangélicos hoje. Qual é o bode expiatório deles hoje? Qual é o bode emissário deles? É o diabo. Colocam culpa no diabo. O crente traiu sua mulher, eles dizem que é o diabo. O crente rouba isso, rouba aquilo, faz isso de errado, mentiu, ele diz que é o diabo. Não, é sua. Você quer ver só uma coisa? Eles usam essa palavra diabo como se fosse um bode expiatório, para colocar a culpa dos seus pecados, dos seus erros, como loucura, adultério, prostituição, vícios. Mas você veja que aqui em Marcos, né? Jesus, quando ele então chega na cidade de Gadara, ele encontra um endemoniado gadareno. Eu vou explicar daqui a pouco. Ó. Porque aqui em Marcos 7 aqui, capítulo 7 de Marcos, versículo 20, ó, ele fala assim, ó, e dizia, o que sai do homem é isso que contamina o homem. Porque de dentro do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro do homem e é isso que contamina o homem. Você entendeu? Não é diabo, coisa nenhuma. Prostituição, adultério, sai de dentro do homem. Está dentro da pessoa esse mal. É ele que tem já na mente a vontade de se prostituir, a vontade de adulterar, a vontade de roubar, de matar, de enganar, de mentir. Está aqui. Sai de dentro, está aqui, ó. Porque de dentro do interior do coração dos homens é que tem os maus pensamentos, ó. Os adultérios, a prostituição e os homicídios. Fulano matou. Ixi, aquele cara matou fulano, decolou ele, cortou a cabeça. É um caba cheio de demônio. É uma pessoa endemoniada. É o diabo, não. Jesus está falando aqui que está dentro dele. O desejo de praticar o mal está aqui, ó. De dentro do coração dos homens. É que tem esses males. E é isso que contamina o homem. Falou Jesus de Nazaré. Entendeu agora? Então não é diabo coisíssima nenhuma. Diabo é uma metáfora. É uma oposição. É um opositor. É a mente maligna do ser humano. Igrejas evangélicas vivendo de exorcismos. A Bíblia é um livro
com cultura diferente da sua. Entenda isso. A Bíblia inteira ela é um livro que tem uma cultura diferente de todas as nossas culturas aqui do Brasil. Aqui tem a cultura judaica, a linguagem de figura, as oblações, os cultos, os costumes. É diferente. E o crente hoje, em pleno século XXI, quer futurizar a Bíblia. Quer viver a prática da Bíblia. Não tem como, meu amado. Ninguém pode viver a Bíblia hoje. Você vai andar de túnica no meio da rua? Me diga. Você vai andar de quipá? Hã? Você vai circuncidar sua pele lá, no seu órgão genital? Você vai? Você vai apedrejar quem adultera? Responda para mim. Hã? Você vê alguém andando de camelo? Não. Você come gafanhoto? Você come aranha? Come escorpião? Não. Então, como é que você quer viver as práticas dos judeus? Você come peixe cru, por acaso? Não, né? Então, meu amado, cultura se respeita. Cada país tem sua cultura. O Brasil tem a cultura dele, é respeitada. Israel também tem a sua cultura e precisa ser respeitada também. Aprenda a respeitar. Entendeu? Cada um crê e acredita no que quiser. Para um evangélico, demônio era anjos caídos. Não é assim que eles dizem? O que são os demônios? São anjos caídos que tem lá em Judas. Judas, na epístola de Judas, no capítulo 1, no versículo 6. Esses anjos caídos, meu amado, aqui Judas ele usa o livro de Enoque. O livro de Enoque fala sobre anjos caídos, aqueles anjos que trabalhavam em serviço de Deus, porque antigamente, na antiga aliança, o ministério era de anjos, eram de profetas. Deus falava através de profeta e mandava os anjos como mensageiro, na antiga aliança. Na nova aliança não tem mais isso. Na nova aliança é o Espírito. Nós estamos no ministério do Espírito. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Deus vivo dentro de nós. Não precisa mais de mensageiro. Ele não precisa mais usar anjo. Ele não precisa mais usar profeta. Ele mesmo fala conosco. Ele mesmo nos revela a sua graça, a sua vontade. O apóstolo Paulo já dizia, procurai saber com zelo qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. É o evangelho da graça, a vontade de Deus na tua vida. Então, Judas, pode ler lá em Judas, capítulo 1, a epístola de Judas, antes de Apocalipse. Ele fala sobre anjos que não guardaram seu estado original e se prostituíram com as filhas dos homens. Quer dizer, os anjos vinham, se revestiam de carne e faziam um trabalho, como apareceu para Abraão, como apareceu para Jacó, que Jacó até lutou com um deles. Apareceu muitos para Enoque, e Enoque fez o livro, que não tem na Bíblia aqui, que é tirado, mas os judeus têm. A Bíblia hebraica, ela é diferente dessa, ela tem vários livros que essa não tem, certo? A Bíblia hebraica, é a original, entendeu? Então, esses anjos estão presos em grilhões. Leia lá. Estão presos há mais de 1000 anos. Foram presos, quer dizer, não estão mais, foram presos naquela época há 1000 anos, até o dia do juízo, que foi no ano 70. No dia do juízo eles foram soltos, pronto, estão com Deus novamente. Ou então estão condenados, se eu não me engano foram condenados, né? Parece que foram condenados. Então, não é nada de diabo, de Satanás. Eram 200 anjos que foram presos, aprisionados com grilhões, em cadeias eternas, até o dia do juízo, que foi no ano 70. Então não tem mais isso hoje, é mentira de evangélico que não entende a Bíblia, que não tem a revelação da graça. Usando o livro de Enoque, Judas falou isso. Demônio na religião quer dizer tranca-rua, pombagira, Zé Pilintra, mas na Bíblia, demônio quer dizer daimon. Tirado do grego, daimon é demônio, que é o quê? Que é um espírito, que tanto pode ser bom como pode ser mal. Você, com seu espírito, com seu daimon, ele estando alterado, você faz coisas que você depois não lembra. Entra em um surto psicótico. Você entendeu? Você com seu espírito alterado, você pisa no pé de um crente para você ver como ele logo se altera. Ali é o espírito dele alterado, o daimon dele que se alterou. Porque todos nós temos demônio, porque demônio é um espírito. É o espírito que Deus colocou no ser humano.
E esse espírito, ele tanto age para o bem como para o mal. Depende de em que linha você está. Se você está em linha com Deus, com o Espírito Santo, você vai fazer o que é bom. Mas se você está em linha com o mundo, com a sua carne, você vai praticar os erros. Você vai matar, vai roubar, vai se prostituir, vai adulterar. E isso trará males a você. Por isso que ele se manifesta nas igrejas. Por quê? Porque a pessoa já chega lá destruída. Você não vê uma pessoa de bem, você não vê um doutor, um advogado, um profissional, um médico, alguém de bem, um deputado, um senador, entrar nessas igrejas e se manifestar com demônios. Você vê? Não. Você vê se manifestar os pobres, os afavelados, os mais necessitados, os mais problemáticos, as pessoas que vêm sofrendo. Só se manifesta lá quem está cheio de problema, dificuldade, que vem sofrendo, o espírito alterado, já chega lá angustiado, triste, querendo morrer. O espírito dele está sofrendo, está alterado, é um daimon alterado. Pisa lá, maltrata um crente para você ver. Maltrata aquele crente que pula no fogo, que tem sapatinho de fogo, que sapateia não sei o quê, que pula na maionese, sei lá, aquelas coisas dele lá. Que é ungido, que é consagrado. Vai lá, faz um mal a ele para tu ver como ele logo se revolta contra você. O espírito dele, o daimon dele, os demônios dele se manifestam. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser quem for. Ele não vai te tratar bem, por quê? Porque ele se altera, é do ser humano. É da natureza humana. Entendeu? É a loucura, é a mentira, é a prostituição, está dentro do homem, falou Jesus de Nazaré. Marcos capítulo 7, você viu comigo. Tá bom? Agora, eu queria que você acompanhasse comigo sobre essas entidades que tem nas religiões de Umbanda, Candomblé e Macumba, que os evangélicos dizem que é demônio. Os pastores dizem que é demônio, invocam. Sai dele, pombagira. Sai dele, pombagira isso, pombagira, seu desgraçado, você vai pro inferno. O que você está fazendo na vida dela? Não sei o que, e tal. Tá vendo, pessoal? A tua filha está na prostituição, é uma pombagira que está nela. Teu filho está nos vícios, é um Zé Pilintra que está nele. Meu amado, são só ídolos, são entidades. Entenda comigo aqui, acompanhe comigo essa história. Vamos primeiro contar a história de Maria Padilha e o Tranca-Rua. Olha só o que diz aqui, ó. Eu pesquisando, procurei ver as histórias deles. Aí diz assim, ó, que a Maria Padilha, a pombagira Maria Padilha, que pombagira são várias, né, que tem, né? Várias mulheres receberam esse nome, né? Aí diz que ela era uma menina muito bonita, linda, né? Que virou uma prostituta. E trabalhou num cabaré, num casarão de uma dona chamada Maria Quitéria. Ela teve caso com um menino, também abandonado, né, que vivia em suas orgias, chamado de Tranca-Rua. Deram ele esse apelido, Tranca-Rua. E eles, depois de suas mortes, viraram entidades. Eles nunca casaram, viviam de amores, de paixões ardentes, mas nunca casaram. Ele parece que casou ainda, mas não deu certo, depois voltou para ela. Ele vivia procurando ela porque eles eram muito influentes, eles eram muito atraentes um pelo outro. E vieram a morrer. E dizem as histórias dos umbandistas que eles vivem eternamente, né? Como amantes, não sei. Mas diz, aí eles morreram, viraram entidades, ídolos. Uma das tarefas dela, né? Uma das grandes, aliás, uma das frases mais famosas que eu já ouvi falar dela, é aquela que diz assim, ó, porque o que se leva dessa vida é o amor que nós temos para dar. Até a cantora Elba Ramalho já cantava isso, né? Porque o que se leva dessa vida é o amor que a gente tem para dar, é assim. E tinha essa canção de Elba Ramalho. Um abraço, Elba Ramalho, prazer, hein? E a história do Exu, essa foi a história de Tranca-Rua de Maria Padilha, que era uma pombagira, e esse que os evangélicos chamam de demônios, mas aqui diz que era um homem. Aqui diz que a pombagira Maria Padilha era uma menina, que foi abandonada, que virou uma prostituta. E que Tranca-Rua que era um menino também, tá aqui, ó, era um homem. Agora a história do Exu Caveira, que ele diz que é o pior de todos, que leva os homens a matar, a destruir, a fazer o que não presta. Vamos lá, o que diz aqui? Quem era Exu Caveira? Bom, diz a história que nasceu, esse Exu Caveira, ele nasceu no ano 660 ou 670, né?
Entre esses anos aí depois de Cristo, foi que nasceu esse Exu Caveira. Ele morreu no Egito, sob emboscada. O seu nome verdadeiro era Décio Etrusco, né? Segundo a história, Décio Etrusco era o nome de Exu Caveira. E ele era capitão dos soldados romanos. Olha só, ele era um soldado romano, ele era capitão de soldado. O pai dele também era capitão. E ele trabalhava para a igreja católica. Na época dos cruzados, lembra? Dos cavaleiros templários que faziam cruzadas. Ele era um deles, ó. E se apaixonou, né? Ele veio se apaixonar por uma certa Margarete. Uma mulher Margarete da época. Ele se apaixonou por ela nas suas aventuras, né, de soldado. E ela se tornou uma bruxa por suas feitiçarias. E foi acusada pela igreja de bruxaria, onde ele mesmo foi quem matou ela. Ela era acusada de morte por causa de bruxaria, mas ele resolveu ele mesmo matar ela. E na morte dela, ela joga uma maldição nele. Daí ele morreu, virou uma entidade, foi morto no Egito, e ele trabalha num campo vibratório, Calunga, que muitos macumbeiros dizem que é muito perigoso, né? Por causa da sua influência na vida dele, um soldado, um homem valente, guerreiro, que matava muitas pessoas, e recebeu esse apelido de Exu Caveira, que não tem nada a ver com demônio, não é diabo, tá aqui, ó. Exu Caveira era Décio Etrusco, um soldado romano, um capitão da guarda romana, que trabalhava para a igreja católica, não tem nada a ver. Mais uma história, tá aí, você tá entendendo comigo, né? Agora vamos à história das pombagiras, porque pombagira não é só uma, são várias, ó, que eles chamam até de pombogira, né? Pombagira é pombogira. Tem a menina, tem a pombogira menina, a pombagira Maria Padilha, tem a pombagira Dama da Noite, tem a pombagira do Cabaré, tem a pombagira Cigana, tem muitos nomes, né? E no século XIX nasceu uma mestiça Maria, da favela do Rio de Janeiro. Foi uma menina abandonada e virou prostituta também, ó. Muito bonita, linda demais. Pombogira, menina, né? Ela nasceu filha única e foi abandonada num orfanato. O seu nome era Ana Conceição. Olha, era uma menina, essa pombagira menina, né? Que o pessoal, que os evangélicos chamam de demônio, que age nas meninas se prostituindo aí, né? Diz eles aí, né? Muito bem. Ela era menina, o nome dela era Ana Conceição, ó. Trabalhou com um professor, foi acolhida por um caboclo das 7 encruzilhadas, ó, e virou uma entidade depois da sua morte. Tá vendo? Virou entidade, virou um ídolo, que hoje os religiosos, né, da religião umbandista, mais uma vez um grande abraço para todos os umbandistas, graça e paz a todos, adotam como seus guias, como seus benfeitores, né? Ninguém pode ser contra, é a fé de cada um. Agora vamos à história de Zé Pilintra. Quem era Zé Pilintra? Que os pastores chamam de demônio, que leva os jovens à bebedeira, aos vícios das drogas. Quem era o Zé Pilintra? Zé Pilintra era quem? Vamos lá. Zé Pilintra era José de Aguiar Santana. O seu nome verdadeiro era José de Aguiar Santana. Ele era filho de portugueses. Sua mãe era muito pobre quando seu pai morreu, né? E os abandonou ele e seus irmãos. E Zé foi morar na rua, virou malandro, muito mala, cheio de lábia, né? Como diz a gira, muito esperto, se vestia de branco, dos pés à cabeça. Até o chapéu dele era branco, né? Diz a história aqui, né? Se vestia de branco, com gravatas muito coloridas. E em Recife, onde habitou, numa zona de boemia, conheceu uma certa Luziária e se tornou sua amada. Ele era malandro, galanteador, metido a galã, conquistador, vivia de jogos de baralho, né? Muitos jogos à noite, ganhava, perdia, era uma pessoa honesta, legal, bacana, porém não gostava de trabalhar, né? Era malandro, mas um cabo do bem. Mas morreu e virou a entidade. Diz a história até que ele foi morto por uma adaga nas costas, ninguém sabe o certo. Tá aí, ó, virou uma entidade. Hoje é uma entidade, é um ídolo da religião umbandista. Aí tem a história da outra pombagira chamada Dama da Noite também, na época do Brasil Império. Vendo só? Olha só, presta atenção. Era uma menina chamada Carmen e com a morte dos seus pais foi morar com os seus tios e sofreu com eles muito.
ela era muito bela, muito bonita, mas passou a ser abusada pelo próprio primo. O primo dela pegava ela ainda. Ela era uma meninazinha muito linda e ela era abusada sexualmente pelo seu primo, né? E sua tia pegou esse abuso dele com ela e achou que ela era quem estava incentivando ele para fazer a prática do mal. E a expulsou. E ela foi morar na rua. Virou prostituta e depois da sua morte também virou uma entidade. E tem muito mais, certo? Tem muito mais, meu amado. Se você for estudar tudo, você vai ver. Então, na realidade, esses demônios que os evangélicos falam nas suas igrejas não é demônio. São entidades. Aqui você viu a história do Zé Pilintra, do Tranca-Rua, do Exu, da Maria Padilha, de todos os outros. E tem muitos outros. Tem a história do Nego Gesto, tem a história de todos os Exus. Eram pessoas que morreram, que viveram nos séculos passados, tiveram vidas difíceis, né? Você veja aí que eles eram pessoas sofredoras, que não tiveram sorte na vida, e que morreram, mas eram queridos, eram amados, mesmo assim. Por quê? Porque o erro deles não levava a eles a ser odiado. Não era por isso que eles eram maus, não. É porque os seus daimons, suas carnes desenfreadas, levavam ele a ser assim. E hoje são amados, hoje são adorados, são reverenciados pelos seus seguidores, como os umbandistas. E as igrejas evangélicas, muitos pastores começam a criar guerra contra os umbandistas. Que eles fazem mal às pessoas, que eles matam as pessoas, que eles fazem isso, que eles fazem desgraça. Mas a desgraça está onde? A Bíblia diz que está dentro do coração do homem, já falou Jesus. O mal que tu pratica está dentro de você. A vida errada que tu leva, ela sai de dentro de você, está na tua mente. Você amanhece o dia planejando o que vai fazer, ou não é? Ou vem de fora? A Bíblia diz que não vem de fora. Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra. Jesus fala que o que contamina o homem é o que sai. Olha só. Olha só, Jesus falou para os fariseus, ó, e chamando a si toda a multidão, disse-lhe, ouvi-me todos, olha só, Marcos 7,14, ó, e compreendei, nada do que há fora do homem e que entra nele, o contamina. O que contamina o homem não é o que entra, ó, mas é exatamente o que sai. É o que sai de dentro do ser humano é que contamina o ser humano. É o que sai de dentro de você. É o seu mau pensamento, é a sua ira, sua mágoa, seu ódio, é a sua vontade de matar, sua vontade de se prostituir, de adulterar, de beber. Tudo isso aí é que te contamina, que te faz mal, que está dentro de cada ser humano. Por quê? Porque não anda em linha com Deus. Não tem o Espírito da graça, por isso vivem numa paixão desenfreada e vai fazendo mal. Tá vendo? Porque do interior do coração dos homens é que saem todos os males. Jesus falou. Não é diabo, não é Satanás, não é pombagira, não é Tranca-Rua, não é Zé Pilintra, não é nada disso. São apenas ídolos de suas religiões que o povo gosta. Entendeu? Que o povo gosta. Entenda isso, meu amado. Agora, os evangélicos, a maioria, vivem a essas práticas. Por quê? Porque não tem a revelação da graça. E sai demônio, e sai diabo, sai pombagira, sai Tranca-Rua, e fazem milhões de campanhas correntes de libertação. E a pessoa vai lutar contra o diabo, e vai lutar contra o Tranca-Rua. Fizeram trabalho para você, fizeram oferenda na encruzilhada, na mata fechada, numa cachoeira, não sei aonde. E tudo isso os crentes ficam com medo, horrorizado. Fazem tudo. Leva a roupa com nó, leva lenço ungido, leva não sei o que, leva a fotografia, coloca o sal na comida do marido, coloca a água ungida no café do filho, e vai, e faz isso, faz aquilo, e não é nada. São apenas ídolos. Está aqui. São ídolos da macumba, da umbanda. O ídolo não é nada, já falou o apóstolo Paulo lá em 1 de Coríntios. O apóstolo Paulo, em 1 de Coríntios, já falava que o ídolo não é nada. O ídolo nada é no mundo. Nada é no mundo. E você fica aí com medo. Com medo. Por quê? Porque o povo de Corinto, eles viviam a comer coisas sacrificadas a ídolos. Perdão, pessoal. Eles viviam
a comer coisas sacrificadas a ídolos. Entendeu? Por isso que eles viviam com medo. Mas Paulo diz que o ídolo nada é. Perdão, pessoal. Nada é. Ó. Ele diz aqui, ó. O ídolo nada é. 1 de Coríntios, capítulo 10, que fala, né? Deixa eu ver aqui. Diz assim, ó. Perdão, meus amados, mais uma vez. Ó. 1 de Coríntios, capítulo 10, né? Fala assim, ó. 19, ó. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam e as santificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participante com um demônio, quer dizer, que são os espíritos. Entendeu? Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Entendeu? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Entendeu? Ninguém busque o seu próprio interesse. Comei de tudo que se põe na mesa. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Entendeu? Digo, porém, a consciência não atua, mas a do outro, né? Não é por causa da tua, mas a dos outros. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Entendeu? Então, o ídolo não é nada. Disse o apóstolo Paulo. Tá vendo? Mas que digo, o ídolo é alguma coisa? Não. O ídolo não é nada. Entende? Então, meu amado, você não tem que viver achando que os ídolos que tem na Umbanda e no Candomblé são demônios que fazem mal às pessoas, porque não são demônios. Você entende? Não são demônios. São ídolos. Tá aqui, eu mostrei para você o que são as entidades na religião umbandista. Eram pessoas que morreram. Entendeu? Eram pessoas que morreram. Você veja que em Gadara, a história daquele gadareno, você lembra daquele gadareno, quando Jesus chega aqui em Marcos capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Olha só, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Era assim que Jesus chamava o demônio que está da pessoa. Era um espírito imundo por causa dos seus erros, porque estava praticando coisas erradas. O qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. Era assim que vivia aquele jovem gadareno, né? O homem de Gadara. Gadara, vamos saber o que é isso aqui. Quem era Gadara? Onde ficava essa cidade de Gadara? A história conta que Gadara, segundo o livro dos Macabeus, né? Primeiro livro de Macabeus, né? Da Bíblia de Jerusalém, que na Bíblia de Jerusalém é que tem essa história aqui. Jesus usava a Bíblia de Jerusalém, não era essa Bíblia aqui, certo? Entenda isso. Diz assim, ó, Gadara era uma cidade grego-romana. Olha só, quem era Gadara? Era uma cidade grego-romana, e lá os soldados romanos eram chamados de legião. Tinha uma legião de 100, tinha uma legião de 50, tinha uma legião de 300 soldados. Era uma legião. A legião era assim chamada os soldados romanos.
E viviam lá. Nesta havia uma cultura. Havia uma cultura nessa cidade. Os soldados prendiam aquele homem com grilhões. Os grilhões que ele era preso aqui eram os soldados romanos que prendiam ele. Mas ele quebrava todos. Um espírito alterado, ele se apodera de grande força. Tem muita força. Entendeu? Está alterado, não está no seu estado normal. Entendeu? Naquela cidade havia uma influência pagã aos ídolos. O ídolo que governava aquele lugar se chamava Zeus, era grego-romana, então tinha o Zeus, da mitologia grega. Era uma cultura helenista. Tinha um rei que dominava aquele lugar chamado Antíoco Epifânio, que dominou Jerusalém, obrigou o povo a adorar Zeus. Esse rei Epifânio, Antíoco Epifânio, dominando Jerusalém na época, ele obrigava o povo a adorar Zeus, a sacrificar porcos, animais, para esse Deus, esse ídolo. Quem não obedecesse seria morto pelo rei. Entendeu? Eles sacrificavam porcos. Você pode ver isso na Bíblia de Jerusalém, certo? Nos livros apócrifos. Está lá nos livros apócrifos que não tem aqui nessa Bíblia. Os livros apócrifos tem na Bíblia dos judeus, certo? Que é lá em 1º e 2º Macabeus que fala sobre essa história de Gadara. O endemoniado gadareno vivia naquele lugar. Ele sofria. De que era que aquele jovem sofria? Ele era louco, rapaz. E Jesus fala aqui que a loucura vem do coração do homem. Era de dentro dele essas ilusões. Ele tinha ilusões. Na mente dele, ele criava um novo mundo. São assim os loucos que tem nos manicômios, que tem hoje aí nos hospícios. Entende? Loucos. Não tem sossego porque o espírito dele está alterado. Não é demônio, diabo, satanás de fora, não. Está dentro dele. Ele sofria de loucura, surtos psicóticos, esquizofrenia. Olha só, não conseguia lembrar das coisas, não conseguia entender nada. Era um esquizofrênico. Esse jovem, esse endemoniado gadareno de Gadara. Surtos psicóticos, esquizofrenia, via vultos, ouvia vozes, tinha ilusões, distúrbios de personalidade na mente. Ele criava um novo mundo diferente do dele. Se o problema da loucura fosse externo, preste atenção, a loucura que tem hoje no mundo, as pessoas que estão nos hospícios, nos manicômios, os loucos, se fosse algo de fora, que viesse um demônio, um espírito do mal, um satanás e entrasse na pessoa e fizesse ela ficar louca, então não haveria mais nenhum louco nos manicômios. Entendeu? Se o problema da loucura fosse externo, por um demônio, não existiria nenhum louco nos manicômios. Porque desde o 2º século que se expulsam demônios. Desde o ano 70 para cá que as religiões vêm expulsando demônio. Com o império de Constantino, com o poderio dos padres exorcistas, as bruxas, os feiticeiros expulsavam demônios. E os evangélicos vieram, depois de Martim Lutero, a expulsar demônio. E cadê que não acaba? Expulsa, expulsa, expulsa e continuam ali. Por quê? Porque não sai. Não é de fora. Está dentro do ser humano. Nunca sai. Você vai na reunião de sexta-feira, corrente de libertação. Sai demônio, sai pombagira, sai tranca-rua. Não saiu nada. A pessoa voltou ao seu estado normal. Para ele saiu. Vai pro inferno. Estenda suas mãos para cá. Vamos queimar esse diabo. Vamos queimar esse tranca-rua, essa pombagira. Queima. Agora, vai pro inferno. Não vai para inferno. Não vai para lugar nenhum. Está dentro da pessoa. A pessoa ficou normal. A pessoa voltou ao normal. Saiu do seu estado alterado para o estado normal. Por quê? Porque todo espírito, todo demônio diante de Jesus se acalma. Se acalma ou não se acalma? Se acalma. Quantas vezes você não viu aí um homem alterado, valente, quebrando tudo, matava fulano, corria atrás de um com a faca, com um revólver e queria o povo com medo correndo. Quando chega a polícia, o que é que ele faz? Fica bem calminho. É ou não é? Cadê a valentia? Ficou calmo. Chegou o batalhão do choque, chegou o batalhão do raio, chegou a polícia militar e o cara ficou bem calminho, já não é mais valente. Quer dizer, o espírito alterado dele se rendeu. Entendeu agora?
Não é um demônio que sai, que vem de fora, é o que está dentro do homem. Já falou Jesus de Nazaré. E era isso que acontecia com esse jovem gadareno, esse homem que vivia nos sepulcros. Em Gadara, era uma cidade grego-romana que vivia de idolatria. E o povo criava muitos porcos lá. Havia lá grandes varas de porcos naquela região por causa do sacrifício aos demônios, do sacrifício aos deuses deles, aos ídolos, entendeu? Então, desde esse segundo século, que se expulsa os demônios. De onde estão esses demônios que nunca se acaba? Mas de onde vêm esses males? Como você viu em Marcos 7, 19, 20. Vem de dentro do homem. Paulo já falava em Gálatas, capítulo 5, que as obras da carne são adultério, prostituição, loucura, vícios. São obras da carne. Não é demônio que vem de fora e entra no homem, não. Já está dentro dele. O mal do ser humano está dentro dele. Então, meu amado, esse vídeo que eu estou fazendo para você é para explicar para você que demônios não tem nada a ver com pombagira, com tranca-rua, com Zé Pilintra, não tem nada a ver com os ídolos da macumba e nem da religião umbandista. Eles são apenas ídolos, não é nada. Entendeu? Não tem nada, eles causam influência. Você acredita que eles podem lhe ajudar, você acredita que eles podem causar mal e a sua mente vai trabalhar porque você está em linha com o mundo, com a sua carne. Então você acredita. Tudo que você acredita torna-se uma verdade para você. Tá bom? Então tá explicado. Eu peço desculpa aos meus amados irmãos em Cristo umbandistas se eu ofendi alguma coisa, mas não ofendi, tá bom? É uma verdade, não estou criticando. Eu só quero dizer que a luta, né, desses evangélicos contra essas entidades, esses ídolos da religião umbandista, é em vão. É uma blasfêmia. É uma intriga maligna que não funciona. Nunca expulsa, nunca acaba. Anos e anos expulsando e não acaba. Por quê? Porque está dentro da pessoa. Não é do inferno, não é do mal, não é o Satanás, nada disso. É o espírito do homem. Tá bom? Parem de ser enganados. Vocês são libertos é pelo sangue de Cristo. Não precisa de fazer culto de libertação. Meus amados, eu agradeço a todos por essa oportunidade. Fica aqui o meu abraço, obrigado a todos. Eu quero desejar mais uma vez um forte abraço e o meu carinho pelos meus irmãos umbandistas, kardecistas, né? Cartomantes, espíritas, do candomblé, da macumba, todos vocês católicos, entendeu? Porque a graça de Cristo Jesus está chegando na vida de vocês. Ela já existe desde o seu sacrifício na cruz, mas agora ela está impactando os corações que estão perdidos. E Jesus Cristo, nosso Senhor, derramou o seu sangue por você. Aceite Jesus. Seja livre. Pela graça do Senhor Jesus. Pela graça sois salvos. Pela sua fé. Tá bom? Fica aqui o meu abraço. Muito obrigado por tudo. Graça e paz a todos. Assim é e assim será. Até a próxima.